Estou mal cotado com o senhor aí. Senhora presidente, caros colegas, a situação que estamos vivendo tem feito com que a gente comece a aprender algumas situações novas e principalmente aprender a agilidade com o setor público. Eu estou me referindo especificamente ao aeroporto de Caxias do Sul. Imagine que se você pegar um voo de São Paulo para Caxias e não tivermos teto aqui em Caxias, você vai descer em Florianópolis. Se você pegar um voo em São Paulo para Caxias e não tiver teto, hoje você vai descer em Floripa, tá? Então a situação está complicada, porque nós tínhamos um gargalo, vamos dizer assim, com o aeroporto de Porto Alegre, que era o nosso aeroporto mãe, tá? E agora Caxias do Sul está nessa situação. Eu tenho algumas imagens. Nós estivemos no aeroporto segunda-feira de manhã com o deputado federal Marcel Van Hatten, numa agenda improvisada. A senhora presidente foi em cima da hora e o senhor prefeito teve a cortesia e o esforço de comparecer nessa reunião. O secretário Afonso também, que estava em Flores da Cunha, tratando justamente também de um assunto de pista, de aeroporto, para podermos receber ajuda, foram para lá. Então nos reunimos com outras autoridades que estavam lá, porque eu sempre digo, todo problema tem que ter uma proposta, pode não ter a solução. Problema, proposta e solução, senão você só fala problema e não é útil para ninguém. E nessa situação, o deputado Marcel Van Hatten apresentou a possibilidade, agora em junho, de uma emenda de R$1.300.000 para um equipamento chamado PAPI, que não é a solução, mas é algo necessário para que melhore o pouso dos aviões aqui em Caxias do Sul. O orçamento total para melhorias seria em torno de R$10 milhões. E eu acho importante, né, prestar essa conta ao público do que está acontecendo, porque o nosso aeroporto precisa de renovação. As coisas em Caxias do Sul, me permitam uma crítica, elas são muito lentas, seja do mercado público, seja do aeroporto, seja de uma série de coisas. Mas agora há uma necessidade premente desse... Pode ir passando as imagens, deixa rodando. Isso. Também estava presente o deputado Marcon e o Scalco, estávamos lá. E também serão efetuadas reformas na pista. Essas reformas serão feitas à noite, né, para poder ser aproveitado. Então, foi liberado essa verba, que não é, repito, a solução, mas necessária nesse momento. Alguns pilotos da Gol, enfim, outros, entraram em contato com a gente dizendo, olha, professor, isso não é a solução. A solução é um outro aparelho, que agora não me lembro a sigla, se é obrigado, presidente, ILF. Só que esse demanda uma outra estrutura também com a Polícia Federal, para voo internacional, para outras melhorias. Então aqui eu faço coro ao discurso de ontem do vereador Felipe Gremmelmaier. Hoje também, de certa forma, o Rafael Bueno abordou sobre isso. E, gente, logística é vida. Logística é vida. Então, hoje, o que a gente tem de novidades é o aeroporto de Canoas também, que vai começar a operar com venda comercial. Se eu não me engano, hoje, né, presidente? Hoje. Então, esse foi o nosso encontro lá. Então, para quem está criticando, reclamando, porque rede social é algo interessante, né? Sempre tem alguém que de qualquer forma vai criticar. E recebemos algumas críticas que o valor é pequeno, que não resolve, que não ajuda, mas é o que temos para o momento. É melhor feito do que perfeito, e estamos trabalhando em cima disso. Eu fiquei muito feliz porque o Marcel Van Hatten desceu no Rio Grande do Sul e foi em tudo quanto foi localidade. Botava lá o capacete, foi ver, conversou, Bento, Santa Teresa, Arroio do Meio. E nesse embarque para São Paulo, ele convocou essa reunião, um encontro, bem dizer assim, pontual, e conseguiu então essa liberação dessa emenda, que vai ajudar muito o nosso aeroporto. Espero que seja breve a questão de Porto Alegre, está se falando em setembro, mas fica ruim também para empresários, para todos nós que estamos precisando também tocar a vida, de repente pegar um voo em São Paulo e ter que descer em Florianópolis, né?
Estou falando também no aeroporto perto de Criciúma, porque nós temos neblina em Caxias do Sul, agora chega o inverno, temos neblina, e quantas vezes o nosso voo era desviado a Porto Alegre? O que era um pequeno transtorno, agora a gente vê que era um grande alívio esse desvio para Porto Alegre. Pessoal, eu estou muito confiante, quero deixar aqui uma mensagem de otimismo. O seu vídeo que o senhor passou, vereador Lucas, agora no seu espaço, me tocou. Tem outro vídeo de uma fábrica de calçados, onde no Vale do Paranhana, presidente, eu acho que é a Igrejinha ou Três Coroas, e eu chego a me emocionar porque é impressionante, eu não sei de onde o gaúcho tira tanta garra, de um estado destruído, um estado em cenário de guerra, as notícias que se vêm agora da água baixando em Porto Alegre, em outros locais, e ao mesmo tempo a região sul, lá do governador, lá Pelotas, enfim, ao contrário, continua alagada e subindo, mas mesmo assim, o gaúcho não se entrega. Não se entrega. Então eu peço o total apoio dos senhores parlamentares aqui dessa casa, mantenham contato. Eu acho que essa briga, se a deputada tal está mandando tanto, o deputado X está mandando tanto, não importa. Se vier da esquerda ou da direita, eu vou aplaudir e que venha. Vamos, eu acho que não dá para grenalizar isso, tem que ser uma coisa para a comunidade, para a sociedade. Temos tido contato com várias organizações empresariais, entidades, recentemente agora com a nova eleição do presidente da Fiergs, o novo presidente, foi eleito ontem, assumiu ontem, uma disputa 54, 53 votos, mas enfim, assumiu. E associações de laticínios também. O pessoal laticínio está sofrendo bastante, mas estão todos bem preparados para começar a retomar. E fica meu pedido aqui, claro, de que vamos consumir produtos gaúchos. Apoiem a indústria gaúcha, o calçado gaúcho, o leite gaúcho, enfim, todos os nossos produtos, porque a gente vai recolher impostos. O gaúcho fatura muito, trabalha muito e tem uma contribuição imensa na arrecadação de impostos na federação. Então, deixamos à disposição o nosso gabinete, deixamos à disposição as nossas redes sociais para maiores informações sobre o aeroporto. Então, o aeroporto vai ser assim, enquanto não saio de Vila Oliva, né, e aí temos que colocar esperanças em cima disso, para que saia nos próximos tempos, mas isso é longo prazo. E no médio prazo, esse novo equipamento que possa nos tornar um aeroporto internacional. E no curto prazo, é isso que temos, é o PAPI. E eu quero deixar aqui um agradecimento explícito ao deputado Marcelo Van Hatten por, de uma maneira ágil, rápida, fazer uma emenda PIX. Semana que vem tem o dinheiro. A prefeitura vai investir mais 4 milhões, anunciado pelo prefeito lá nessa reunião. Ao menos foi o que ele falou. E o investimento total será de 10 milhões de reais. E o nosso aeroporto em breve vai poder receber mais voos e retomar a nossa economia. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.